Homens estoicos são difíceis de substituir não porque tentam ser raros, mas porque constroem algo que não pode ser copiado facilmente. Eles não competem por atenção, não dependem de validação constante e não moldam sua identidade ao gosto do momento. O que os torna insubstituíveis não é o que fazem para os outros, mas o que deixam de fazer por medo. A maioria das conexões humanas se apoia em estímulos rápidos. Reações, promessas e intensidade emocional. Isso cria vínculos fáceis de iniciar e fáceis de trocar. O homem estoico opera em outro nível. Ele não oferece excitação constante. Ele oferece estabilidade. E estabilidade, quando é verdadeira, cria um tipo de ligação que não se dissolve rapidamente. O homem estoico não se fragmenta para agradar. Ele permanece inteiro. Suas emoções não dominam suas ações. Suas palavras não são impulsivas. Seu comportamento não muda conforme o humor externo. Essa consistência cria uma base sólida. E tudo que tem base sólida se torna difícil de substituir. Quando alguém convive com um homem assim, percebe algo que não é imediato, mas é profundo. Com ele, não há caos, não há jogos emocionais, não há necessidade de andar em ovos. O ambiente emocional se torna previsível no melhor sentido. E o cerebro humano valoriza profundamente qualidades incerteza. Homens estoicos não tentam ocupar todos os espaços. Eles não preenchem cada silêncio. Não respondem por ansiedade. Não se explicam em excesso. E essa contenção cria presença. Presença não como performance, mas como peso emocional real. Substituir alguém assim não é simples porque não se trata de trocar comportamentos. Trata-se de trocar um estado interno. E estados internos não se imitam com facilidade. Outros podem até parecer semelhantes no início, mas com o tempo, a diferença se revela. O homem estoico não cria dependência emocional. E paradoxalmente, isso cria apego mais profundo. Porque a conexão não nasce da necessidade, mas da escolha. E aquilo que é escolhido conscientemente deixa marca. Ele não promete permanência. Ele oferece coerência. E coerência cria confiança. Confiança cria segurança. Segurança cria vínculo. E vínculos criados assim não se substituem com rapidez. Com o tempo, a pessoa percebe que pode encontrar alguém mais intenso, mais disponível ou mais expressivo. Mas dificilmente encontrará alguém tão estável, tão claro e tão difícil de desorganizar. E essa percepção muda tudo, porque o que torna os homens estoicos difíceis de substituir não é o que eles entregam, é o que eles sustentam. Com o tempo, essa sustentação silenciosa começa a ser sentida de forma ainda mais clara. A pessoa percebe que, ao lado de um homem estoico, não precisa gerenciar crises emocionais constantes. Não precisa adivinhar estados de humor. Não precisa se adaptar a oscilações repentinas. Essa previsibilidade emocional cria um tipo de descanso interno que raramente é valorizado no início, mas profundamente sentido quando se perde. O homem estoico não se impõe como indispensável. Ele não cria laços através da dependência. Ele cria vínculo através da presença consistente. E presença consistente constrói memória emocional. Não aquela memória intensa e confusa, mas a memória de como era sentir-se estável, compreendido e seguro sem esforço. Quando essa presença deixa de existir, o contraste aparece. Outras conexões podem parecer mais estimulantes no começo, mais rápidas, mais emocionais, mas com o tempo, a ausência de base começa a pesar. Pequenas instabilidades se acumulam. Reações exageradas surgem. O caos retorna. E é nesse momento que a comparação acontece, não por nostalgia, mas por clareza. O homem estoico não marcava pela intensidade, mas pela qualidade. Ele não ocupava espaço emocional demais, mas sustentava o espaço que ocupava. E isso cria um tipo de referência interna difícil de apagar. Porque não se trata de saudade da pessoa, mas da sensação de equilíbrio que existia ao redor dela. Homens estoicos também são difíceis de substituir porque não deixam pendências emocionais. Eles não saem deixando confusão, culpa ou jogos inacabados. Sim comme Clarissa. E Clarissa permains. Ela ecoa, ela ensina. E depois de vivenciada, torna-se impossível ignorá-la. Além disso, o homem estoico não se adapta para ser aceito. Ele escolhe permanecer fiel aos próprios princípios. Isso faz com que, mesmo após o fim, sua imagem não se desgaste facilmente. Não há arrependimentos caóticos, nem atitudes impulsivas para apagar o que foi construído. A dignidade. E dignidade cria impacto duradouro.
A dificuldade de substituição não vem do apego, mas da comparação inevitável entre estabilidade e instabilidade. Entre presença e carência. Entre escolha consciente e necessidade emocional. Outros podem ocupar o lugar físico. Podem ocupar o tempo. Podem até ocupar a atenção. Mas ocupar o mesmo nível de tranquilidade, coerência e firmeza interna exige algo que poucos cultivam. E é por isso que, mesmo quando o caminho segue adiante, algo permanece claro. Certas presenças não se repetem. Não porque eram perfeitas, mas porque eram inteiras. Com o passar do tempo, torna-se evidente que a dificuldade de substituir um homem estoico não está ligada à saudade emocional, mas ao padrão interno que ele deixa para trás. Depois de experimentar uma presença estável, clara e emocionalmente organizada, qualquer relação construída sobre impulsos começa a parecer barulhenta demais. Não errada, apenas menos sólida. O homem estoico não ocupa espaço através da intensidade. Ele ocupa espaço através da coerência. E coerência cria confiança silenciosa. Não aquela confiança que precisa ser reafirmada constantemente, mas a que se sente no corpo, no ritmo, na previsibilidade saudável do vínculo. Quando ele não está mais presente, a pessoa percebe algo curioso. Não sente falta de mensagens constantes, de explicações longas ou de provas emocionais. Sente falta da tranquilidade, do senso de chão, da ausência de drama. E isso é difícil de substituir porque não depende do outro, depende de quem se é. O homem estoico não condiciona seu valor à permanência. Ele não implora para ser lembrado, ele simplesmente vive de forma alinhada. E aquilo que é alinhado não se apaga com facilidade. Porque não foi construído sobre promessas, mas sobre comportamento consistente. Outro ponto crucial é que homens estoicos não deixam a impressão de o que poderia ter sido. Eles deixam a impressão de foi real enquanto existiu. Essa sensação fecha ciclos. E ciclos fechados não geram confusão, geram referência. Quando alguém tenta substituí-lo, percebe que pode encontrar atenção, intensidade ou emoção rapidamente. Mas encontra dificuldade em encontrar alguém que permaneça firme sem controlar, presente sem depender, próximo sem se perder. Porque isso exige um trabalho interno que poucos fazem. A ausência do homem estoico não gera caos. Gera silêncio. E é no silêncio que a comparação se torna inevitável, não por carência, mas por consciência. No fim, homens estoicos são difíceis de substituir porque não criam vínculos frágeis. Criam estruturas. E estruturas, uma vez sentidas, não são esquecidas. Eles não são lembrados pelo que prometeram, mas pelo equilíbrio que sustentaram. E isso não se substitui.